Olá, boa noite. O Hospital de Clínicas da UFO recebe visita técnica de equipe do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo para o lançamento de programa de excelência operacional que visa melhorar os atendimentos. Vamos falar também sobre mercado de trabalho, o que mudou com a reforma trabalhista. Quais os direitos e deveres dos trabalhadores e empresas? Quais os prós e os contras? Além disso, será que a busca por emprego aumentou aqui em Uberlândia? Qual a expectativa do mercado para este ano? Nós convidamos os docentes da UFO, Magno Luiz Barbosa, professor da Faculdade de Direito da UFO, e Carlos Domingues, professor da Faculdade de Gestão e Negócios. O Jornal da UFO está no ar. Da UFO recebeu uma visita de especialistas do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo para a apresentação e lançamento de um programa de excelência que visa melhorar as condições de atendimento no pronto-socorro. O Hospital de Clínicas de Uberlândia da UFO é um dos hospitais universitários com Mercado de trabalho. Em Uberlândia, a busca por emprego aumentou e conseguir uma oportunidade tem se tornado cada vez mais difícil por causa da diminuição das vagas. Já faz 2 meses que Daniel procura milhões e 700 mil pessoas desempregadas. O emprego com carteira assinada é o que mais tem tido queda. Em Uberlândia, o cenário não é muito diferente. Uma média de 300 pessoas por dia passam pelo Cine à procura de emprego. E este número é bem maior se considerarmos outros órgãos vinculados ao Ministério do Trabalho. Só em janeiro do ano passado, Cine e UAI registraram juntos 12.730 atendimentos. Neste ano, no mesmo período, foram 13.018. Já em fevereiro, 11.241 pessoas foram atendidas. Em 2018, os órgãos registraram 11.515 atendimentos no segundo mês do ano. Enquanto a procura aumentou, as vagas diminuíram. De janeiro a março de 2017, foram oferecidas 2.047 vagas. Neste ano, 1.998. A diretora da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de Uberlândia explica que uma área específica tem oferecido mais oportunidades. Predomina o setor de serviço aqui para nós, aqui nessa unidade do CIM, né?
principalmente nós temos um grande número de vagas de telemarketing todos os meses, que ajuda a segurar um pouco, né, essa questão do mercado, da oportunidade de trabalho para as pessoas em Uberlândia. Segundo esta pesquisadora do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UFO, dados divulgados pelo Ministério do Trabalho mostram que há 3 anos o número de admissões tem caído em Uberlândia, apesar de 2017 ter tido um pequeno crescimento no número de postos de trabalho. O saldo não é significativo. E nós já percebemos, de acordo com os dados do CAGED, uma leve recuperação do emprego. Então, nós percebemos que há um aumento, houve um saldo de cerca de 2.000 vagas, 2.000 postos de trabalhos, né, que foram criados no ano de 2017 no mercado seletista. Infelizmente, esse número ainda não é suficiente para a gente dizer que repõe as vagas perdidas até o momento, porque nos anos de 2015 e 2016 nós tivemos uma redução de cerca de 10.000 vínculos ativos. Os dados ainda evidenciam um ponto interessante. O índice de pessoas empregadas e com nível superior completo foi o único que não teve queda, mas isso também indica uma possível desvalorização da mão de obra qualificada diante da crise econômica. Nesse momento, como nós temos uma oferta maior de mão de obra, né, e uma demanda menor por essa mão de obra, os empreendedores eles conseguem contratar pessoas com nível superior, mesmo para cargos que a priori não necessitariam dessa qualificação, por conta de que os trabalhadores com essa qualificação estão nesse momento dispostos a aceitar uma remuneração mais baixa. Muito bom. E para falar sobre esse assunto e também sobre a reforma trabalhista, nós convidamos os docentes da universidade, o Maicon Luiz Barbosa, que é professor da Faculdade de Direito, e Carlos Domingues, professor da Faculdade de Gestão e Negócios. Maicon, muito boa noite. Boa noite. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Carlos, muito boa noite também. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ô Maicon, começando com você, essa lei trabalhista que vai, vem, tem penduricalho dali, penduricalho de lá, ela veio para facilitar as relações entre trabalhador e empregador? Olha, Lei, essas alterações que nós estamos vivendo aí no direito do trabalho, né? É muito interessante que dentro de 6 meses nós vivemos 3, digamos, momentos assim na legislação, né? A legislação antiga da CLT, a entrada em vigor da reforma e logo em seguida essa medida provisória editada pelo governo. Então, assim, o que isso traz no primeiro momento, os interessados, né, o empresariado, o próprio governo trouxe aí uma ideia de que isso poderia aumentar o emprego no país, alguma coisa nesse sentido. Mas isso não está sendo notado ainda, e o grande problema dessa reforma, e agora a questão da medida provisória, que nós podemos falar um pouco também, é justamente uma insegurança que está trazendo, e infelizmente o que a gente está percebendo em tudo isso é uma certa desconstrução do direito do trabalho, que foi algo construído a duras penas, né? Então hoje a gente está vendo aí uma desconstrução desse direito do trabalho, que pode ser um problema nefasto para os trabalhadores, né? Uhum. Ô Carlos, como é que você vê lá para a sua área, de que é mais com tecnologia na área trabalhista, como é que você vê essa reforma? Bom, se nós entendermos que a questão de empregos é diferente de ocupação, emprego está muito voltado para a questão do conhecimento, das políticas públicas, da economia e da tecnologia. Então, esses 4 elementos atuam sobre a mão de obra que nós temos disponível. As relações trabalhistas mediadas pelo governo não têm se mostrado eficazes no sentido de, primeiro, desembaraçar a coisa pública, segundo, ela não tem se mostrado eficiente na reposição da mão de obra demandada pelas empresas. O que ocasiona é um gap, uma falta de profissionais bem preparados para o mercado, qualificados para o mercado de trabalho, e ocasiona também uma insegurança jurídica
acentuada pelo fator o que está negociado está acima do legislado. Então há uma insegurança tanto para o mercado de trabalho, isto é, as empresas, e mercado de recursos humanos, as pessoas que estão no mercado de trabalho. O Magno, dentro disso que o Carlos falou, você acredita que se deixasse a coisa, isso é uma coisa meio utópica, mas vamos devagar aqui um pouco. Se deixasse essa relação trabalhista para o patrão e empregado, não seria melhor? Sem o dedo do governo? Olha, Orley, o direito do trabalho ele foi construído justamente esse dedo do governo que você colocou, né, foi a intervenção do Estado no momento em que os trabalhadores viviam uma situação extremamente precária que foi o pós-revolução industrial. Então, assim, nós temos hoje em alguns lugares do mundo, o professor falou do negociado sobre o legislado, países mais desenvolvidos, que isso até pode funcionar, tanto patrão e empregado, e às vezes o negociado sobre o legislado. Mas o Brasil, sinceramente, nós acreditamos que ainda não tem evolução cultural para isso. Infelizmente, até pela própria situação econômica, né, e até pelo número de desempregados, né, que nós temos no país, acaba sendo imposto aí para ele condições que, se for só negociado entre empregado e empregador, sem a participação do Estado, que no caso seria com essa intervenção normativa, que num momento foi considerada muito protetora, e aí as críticas em relação à CLT, né, mas que por outro lado, com a reforma agora está desprotegendo muito o trabalhador. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que falta ainda para nós a evolução cultural para chegar nesse ponto de deixar essa relação entre empregado e empregador. Eu acredito, sinceramente, que o Brasil não está pronto para isso ainda. É mais fácil deixar para o governo tomar conta da coisa. Não é tomar conta. O governo, a intervenção do Estado, ela não deve ser exagerada, e às vezes mas ela é necessária para evitar justamente a precarização exagerada do trabalho, né? Então o que a gente observa muito é isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A nossa legislação trabalhista, quando ela traz uma jornada de 8 horas diárias, isso veio de muito estudo, isso veio de que o trabalhador ele deve trabalhar 8 horas diárias, mais que isso começa a ter acidente de trabalho, começa a ter doenças, enfim. A reforma trabalhista já traz a possibilidade da jornada 12/36, que é uma jornada diferente, ela 12 horas de trabalho, 36 de descanso, tem lá seus argumentos, prós e contras, mas são situações que têm que ser muito bem analisadas para cada caso concreto, justamente para não desconstruir isso que eu estou dizendo, que foi construído a duras penas, né? Bom, Carlos, esse cipoal de itens, de artigos, esse punhado de coisa que a gente vê nessas reformas do governo, isso particularmente tem atrapalhado a área de tecnologia da FAGEM, por exemplo, do pessoal que vai para a faculdade trabalhar nessa área, estudar para trabalhar nessa área. Mas o que acontece é o seguinte, a legislação, como disse de forma esplêndida aí pelo professor, a legislação ela tem tão somente o poder de dar indicativos do que deve ser feito e como deve ser feito. Quando você pega um jovem e amplia a sua visão de mundo, as suas possibilidades organizacionais, isto é, trabalhar nesse posto de trabalho, ou naquele outro, você está oferecendo a esse jovem uma condição de trabalho mais qualificada. Entretanto, também na mesma linha que o professor coloca, há uma relação que está posta, que é mercado de trabalho, as organizações, os empresários, com uma consciência coletiva e social, e o trabalhador. Quando você fragiliza isso, sendo inclusive pela ausência do Estado em mediar as grandes discussões, nós temos o que temos hoje, com toda a promessa que nos foi dada para melhorar, ampliar, estabilizar as relações trabalhistas, e desafogar o judiciário, nós temos de novo o judiciário trabalhista sendo afogado, os juízes do trabalho explicitando a sua repulsa a esse processo, e a academia
segue formando os profissionais para atuar, seja como advogado do trabalho, seja como profissionais de mercado, com uma base inócua de segurança. Então você vai lá, pega um sujeito para tecnologia da informação, que são as profissões que estão em destaque. Então você pega lá uma série de profissões onde o sujeito, pelo ofício, ele pode trabalhar 12, 14, 16 horas e vai ter um período de descanso. Entretanto, você pega aquele sujeito, aquele rapaz lá, tratorista, em um momento de safra, sim, ele vai trabalhar 16 horas. E terminada a safra, não é justo que ele não tenha uma condição de empregabilidade, que é o que nós estamos vendo. Então, quando você coloca a tecnologia no ambiente de trabalho, você restringe a mão de obra. Uma colheitadeira hoje de café, são 40 famílias jogadas ao relento. E não, eu não estou exagerando quando eu digo que 40 famílias de mão de obras, que hoje na Colômbia é especializada, no sul de Minas é especializada porque são catadores de café em específico, que eles têm que conhecer a planta, têm que conhecer a forma de colheita, têm que conhecer o trato com aquele produto. Esse camarada é substituído por uma máquina que, bem calibrada, vai fazer uma colheita seletiva. E aí eu tenho 40 pessoas dentro de uma margem de, vamos trabalhar com 4 por 1, 40 famílias com 4 dá um número mais expressivo, sendo colocadas à margem do trabalho. E não há segurança de trabalho, pela nova legislação, que proteja-os, que vá recolocá-los. Por exemplo, o que nós temos é um trabalho belo, exemplar, dos cines, dos UAIs, das agências que buscam recolocação dessas pessoas, que vão fazer os recrutamentos, que fazem uma intervenção junto à empresa. Entretanto, nós não temos políticas públicas de retreinamento. Se nós formos olhar um exemplo, e seguindo também na linha do professor, nós vamos ver sociedades mais evoluídas na relação de trabalho, não estou dizendo desenvolvidas enquanto economias, mas que estão muito próximos. Você vai ver que nos Estados Unidos, um exemplo claro, é que profissionais sem qualificação estão sendo treinados em programação, computação, pessoas semi-alfabetizadas estão sendo colocadas para servir a esse mercado de trabalho. Quer dizer, há uma preocupação em habilitar a mão de obra. Legislação está sendo assim, uma coisa muito clara para preencher espaços de negociações políticas entre grandes instituições representando o empresariado e a sociedade, mas não está sendo mediada pelo governo como deveria. Muito bem, a gente já volta já com o nosso debate, que está ficando interessante. Hora da previsão do tempo para amanhã. Vamos conferir. O sábado em Uberlândia pode ser de céu nublado, com curtas aberturas de sol e chuva a partir da tarde, mínima de 19 graus e máxima de 26. Em Monte Carmelo, as nuvens também predominam e à tarde ou à noite pode chover, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Patos de Minas, deve chover a partir da hora do almoço. As temperaturas variam entre 17 e 25 graus. Em Ituiutaba, a possibilidade de chuva é pequena, mas existe. O calor continua, mínima de 20 graus e máxima de 31. Em Frutal, diferente das outras cidades, não deve chover. Mesmo assim, o céu pode ficar nublado na maior parte do dia. Os termômetros devem apresentar mínima de 18 e máxima de 30 graus. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa e tem também a agenda cultural para o fim de semana. Já voltamos.
A Universidade Federal de Uberlândia e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais realizam o primeiro Comunica Ciência, Encontro Mineiro de Pesquisadores e Jornalistas. Não perca, dia 25 de abril no campus Santa Mônica. Mais informações, eventos.ufo.br/Comunica Ciência ou pelos telefones 3239-4350 e 3239-4349. Comunica Ciência. Sábado, 8 da noite, aqui pelo 107,5, 107 Mix, comigo Edinho Borges, anos 70, 80, 90, 2000 e atuais. Convite feito e eu espero você. Estamos de volta e hoje o bate-papo é sobre mercado de trabalho. O que o Vinícius, que estuda gestão da informação na UFO, tem uma dúvida sobre reforma trabalhista. Vamos lá. A minha dúvida é se as questões trabalhistas vão alterar a forma como os professores atuam na universidade, se isso vai modificar muito o serviço deles, e como a gente vai ser influenciado por causa disso, se a nossa carga horária vai ser alterada, se os estágios também vão ser modificados. E aí? Não. A reforma trabalhista, ela é voltada para o trabalhador seletista. Então, ela é para o setor privado, né? No caso dos professores da Universidade Federal, por exemplo, nós somos servidores estatutários, então a reforma não nos alcança. Nós, dentro de servidores públicos, nós temos estatutários e os de empresas públicas, né? Esses sim, regidos pela CLT, vão obviamente sofrer os impactos da alteração na legislação trabalhista, mas os servidores públicos nesse momento não. Bom, nós temos uma pergunta aqui da Ana Beatriz dos Santos, que é estudante de arquitetura. Como conseguir se destacar em um mercado que parece cada vez mais competitivo e que na disputa de uma vaga todos os candidatos têm várias especializações, cursos, etc. E aí, Carlos? A Ana Beatriz está falando de um dos elementos que compõem as competências organizacionais exigidas, que é o conhecimento. Então, infelizmente hoje, quando se fala em conhecimento, o céu é o limite. Muitas vezes o bolso é o limite. Porque um aluno, ao sair da universidade e ter que imediatamente buscar uma especialização, seja essa pós-graduação no nível de especialização, que nós denominamos até MBA, oferecidos inclusive pela FAGEM, nós temos também a possibilidade do mestrado profissional ou outros mestrados. Isto vai habilitá-lo em termos de conhecimento. Entretanto, não são esse elemento, o conhecimento, único. A competência também se faz pela experiência. E aí nós temos um efeito complicado, porque se eu não tenho experiência, como é que eu vou adquirir experiência para entrar dentro do mercado de trabalho? A isso existem alguns postos de trabalho, que são os estágios, as possibilidades de estágio, e as possibilidades de trainee, onde vai se habilitar esse profissional. É difícil? É. A minha sugestão é que converse com os professores e procure verificar aqueles caminhos mais interessantes para determinadas profissões. Tem profissões que o caminho mais interessante é você fazer um estágio logo do meio do curso adiante. Outras profissões, você tem que ter uma bagagem muito maior e você vai conseguir fazer esse estágio a partir do último ano. Outras profissões ou outros cursos vão te exigir um contato mais estreito com o professor e com os colegas que vão começar a indicar. A maior parte das vagas são preenchidas por indicação dos próprios colegas e de turmas que estão avante a você. Então, Ana, relacionamento,
uma rede bem construída, um bom relacionamento com o mercado de trabalho, no sentido de ter passado por experiências positivas dentro de estágios ou outras de qualificação, e conhecimento. Muito bom. Ô, Magno, a jornada intermitente de trabalho, como é que fica isso? Isso é muito preocupante, viu, Orley? Porque, até aproveitando um pouco a fala anterior do professor Carlos, nós vamos ter uma situação agora que é o seguinte: a reforma trabalhista, ela trouxe a possibilidade do trabalho intermitente. O que seria esse trabalho intermitente? Você trabalhar para determinado empregador como empregado só nos momentos que ele precisa. Algumas horas por dia, por exemplo, ou alguns dias por semana, enfim. E isso é bastante preocupante, porque a gente começa a ver situações, por exemplo, uma pessoa, como o professor falou, aquelas 40 pessoas que trabalhavam em determinada atividade e hoje estão desempregadas, têm que trabalhar. Essas pessoas vão buscar o trabalho e pode ser que elas encontrem esses trabalhos fragmentados. Olha, precisa de alguém no Ceasa que trabalha de madrugada, ela trabalha 4 horas lá. Tem um restaurante que precisa de alguém das 10 às 2, aí ela vai lá e trabalha mais 4 horas, sei lá. Tem um lugar que ela vai trabalhar no fim do dia, ela trabalhou em torno ali de 14 horas e recebeu R$100, porque nós temos que pensar que o que a CLT garante com a reforma é o salário mínimo hora. E o salário mínimo hora no Brasil, você pega R$950 e divide pelo divisor oficial da jornada legal, que é 220, vai dar em torno de R$5. Então, cada hora trabalhada dela vai ser isso. Então, isso é muito preocupante. A gente tem uma população trabalhando por migalhas. E aí, além disso, né, o que nós estamos vivendo... bico aqui e bico lá. Exatamente. Aí a gente corre um risco dessa população desempregada, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte: a nossa Constituição fala no artigo 193 que a ordem social tem como base o primado do trabalho. Olha o quanto isso é sério. A ordem social. Se não tem o trabalho, corre-se o risco do caos. E outro ponto muito importante, o professor vai confirmar, a ordem econômica tem como base a valorização do trabalho humano e a busca do pleno emprego. Está no artigo 170 da Constituição. Então, são pontos muito importantes e que a reforma coloca em risco, simplesmente assim. Então, é preocupante. São situações que realmente são preocupantes. Para a gente fechar, professor Carlos, o nosso tempo já está esgotando. Como é que o senhor vê isso que o professor Magno acabou de falar? Extremamente preocupante, na mesma linha. Tanto é que quando nós falamos sobre essa relação trabalho e essa nova agenda trabalhista, não se leva em conta ideologia. O que está se levando em conta é que, inclusive, as grandes empresas e as multinacionais não aderiram a esse modelo com todo a ênfase que se achava que se ia aderir. As empresas multinacionais, pelos modelos que elas trazem lá de fora, elas começaram a observar e disseram assim: isso é um anacronismo, essa relação está se quebrando. E é uma relação que foi construída, como o próprio professor anteriormente havia apontado, esta relação foi construída e ela está sustentada no pilar de confiança e legitimidade. Quando eu começo a ter um profissional que trabalha 2 horas aqui, como o senhor falou, de bico aqui, de bico ali, de bico acolá, o que eu vou ter? Eu vou ter uma pessoa com um comprometimento próximo de zero, com um comprometimento muito abalado. Se eu quero pagar a relação norte-americana ou europeia, que é a hora trabalhada, ela é calcada numa relação de confiança. E aqui, as empresas internacionais observaram muito bem isso e não mudaram. Muita coisa não mudou, não houve a terceirização exacerbada, não houve a quarteirização, não houve isso. Por quê? Elas disseram: este modelo não vai funcionar. Professor Carlos, infelizmente o nosso tempo já está no talo. Magno, muito obrigado pela presença sua aqui também. Obrigado. Boa noite, Carlos. Boa noite, professor. Foi uma satisfação muito grande, informações valiosas para o nosso público. Obrigado. Bom, antes da gente encerrar, claro que tem agenda. O Caritel está de volta para falar com a gente. Boa noite, Caritel. Boa noite, Orley. Boa noite a todos. Bom, hoje é dia de agenda cultural e a programação já começa nesta sexta-feira. Vamos conferir o que tem para se divertir nesse fim de semana. Confira.
Samba, bossa e brasilidades com Balaio de Gato e Leila Abraão. O evento é a partir das 7 da noite no Mercado Municipal. Maria Rita e Elis Regina no Samba de Francisco. O encontro é no Alfaiataria, na rua Barão de Camargos, 614, no centro da cidade. A cantoria é a partir das 8h30 da noite. Para quem gosta de forró e axé, tem ginga no Estação 34. O evento vai começar ao meio-dia no sábado e está previsto para terminar às 6 horas da tarde. Você não pode perder. Agora, para você que está pensando em balada, barzinho e só curtir o fim de semana em casa, é bom ficar atento nessas dicas. Eu indico o livro Me Chame Pelo Seu Nome, que é um livro do André Siman, um escritor egípcio, que é professor em Nova York, e trabalha com literatura comparada. É um livro, é um romance, é a história do Hélio e do Olivier, que são dois homens e que começam a viver e a descobrir a sexualidade juntos. E é um livro que fala de amor, né? A partir de um diálogo também do acolhimento familiar que tem com essa relação, que é uma relação rápida, mas muito intensa, né? Então é um livro que versa sobre paixão. A série que eu vou indicar é Friends. É uma série muito legal, ela é de comédia, onde há uma trama, cada episódio conta uma história diferente de 6 amigos, e esses amigos sempre têm algo legal pra mostrar, pra contar. É muito divertido, eu indico muito mesmo. Vou indicar Zé Ramalho. Eu indico esse cantor e todas as músicas dele pelo simples fato da abstração e a intensidade. Acredito que ele consegue brincar com a poesia, então é bem construtivo as falas dele, pois ao mesmo tempo que ele está criticando ou problematizando algum assunto, ele consegue trabalhar com uma forma melódica e consegue encantar com as suas músicas. Na verdade, essas dicas foram para quem quer ficar em casa. E a nossa agenda cultural fica por aqui. Semana que vem tem mais. Um bom fim de semana e até lá. Bom fim de semana para você, Orley. Bom fim de semana para todos. Você também, Caritel. Muito obrigado. Bom, a gente fica por aqui. Na segunda é Dia Nacional da Educação de Surdos. Nós vamos ter uma discussão muito interessante sobre esse assunto. Você pode participar com a gente pelo Facebook. Mande suas dúvidas e comentários. Boa noite, um ótimo final de semana e até lá.